Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já ouvimos muitíssimas vezes esta passagem do Evangelho de São Mateus, em que Jesus passa e chama os seus discípulos. O recrutamento de Jesus começa com esses 4 pescadores. Só que Jesus não vai escolher só pescadores. A gente vai ver mais tarde que Jesus vai escolher outros discípulos. Ele vai escolher um cobrador de impostos, que é o autor desse evangelho, Mateus. Ele vai escolher um zelota, que é Simão, que vai se unir com o tempo aos discípulos. São pessoas que fazem coisas diferentes. Não são só pescadores. Mas o que mais chama a atenção é o fato de Jesus não ter ido ao templo, não ter ido ao sinédrio para que, dentre os doutores, dentre os escribas, dentre os mestres, dentre os anciãos, dentre os fariseus, saduceus, ou qualquer outra liderança judaica, o que é desconcertante é o fato de Jesus não ter ido às lideranças para recrutar, para chamar seus discípulos. Jesus chama, Jesus convida pessoas comuns, gente como eu e você. Pega os pescadores, que não só naquele tempo, mas muitos ainda hoje, são muito simples em termos de instrução, de estudo, porque a própria pesca, a própria profissão, exige uma dedicação muito grande de tempo. O pescador ele é apaixonado pelo mar, pelo rio, ele passa horas e horas gastando seu tempo ali. Aquilo é como uma casa. E então, ele escolhe debruçar-se na profissão e estudar pouco. Claro, hoje em dia, principalmente, tem muitos que são formados, etc. Mas ainda há muitos pescadores muito simples. Muito simples. Está na essência. Isso não os diminui em nada. Mas por que espanta? Espanta porque Jesus, sendo o Filho de Deus e querendo
trazer ao mundo uma palavra, procuraria quem já conhece essa palavra. Quem está acostumado, quem estuda a palavra, quem prega essa palavra para ajudá-lo nessa missão, para que todo mundo se convertesse logo. Isso seria a lógica humana. Mas para Jesus não. Jesus vê o todo. Jesus aproveita a profissão, Jesus aproveita da vida, de como a pessoa está, o estado em que está, se é casado, se é solteiro, se é baixo, se é alto, se é negro, se é branco, seja o que for. Jesus escolhe sobretudo pelo coração. E ele foi e chamou esses homens. E esses homens seguiram imediatamente. Pai, os filhos de Zebedeu, olha, eu vou seguir o mestre. É claro que se a gente pegar como base apenas o Evangelho de São Mateus, até por todas as questões históricas presentes, questão do tempo que demora para você escrever, a forma como você tem que escrever, né? A questão da perseguição e tudo mais, a gente vê que parece que é meio inexplicável, parece que foi assim, ó. Jesus simplesmente viu, chamou e pronto. Eles não se conheciam, não conheceram antes, não teve. Mas a gente vê no Evangelho de São João e que houveram outros encontros, por exemplo, Natanael, né? Que João e André eram discípulos de João Batista e seguiram Jesus. E foi André que falou com Pedro a respeito de Jesus. E ali Jesus não tinha chamado ninguém ainda, mas já conhecia, já tinham tido um encontro. Então, não está numa ordem aqui cronológica, mas se a gente presta atenção e se lembra dos outros evangelhos, a gente vai poder tocar nessa realidade, né? Que tem ali, por exemplo, no Evangelho de São João com relação a isso, né? Esse chamado ali dos discípulos. Se você pegar o primeiro capítulo de São João, no versículo 35 e seguintes, a gente vai ver essa realidade. André e João querem saber onde Jesus mora, Jesus chama para ver, eles ficam lá, ouvem Jesus, acreditam. Só que Jesus ainda não chamou ninguém. Aí André apresenta Jesus para João, ou para Pedro. André apresenta para Pedro. E também tem Filipe, que fica sabendo, que é também alcançado. Natanael é avisado, que também é apóstolo. Depois Natanael encontra com Jesus. Veja, são encontros diferentes. Então, a gente pensar nesse imediatamente, como seguir Jesus, mesmo ateus já tinham ouvido falar de Jesus de alguma maneira. Mas não deixa de impressionar a capacidade de decisão desses homens em seguir Jesus. Ao entenderem quem Jesus era, mesmo que não entendessem perfeitamente, e não entendiam. Lá pelas tantas, a gente vai ver aqui no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 16, Jesus vai perguntar: quem vocês dizem que eu sou? Quem os homens dizem, e depois e vocês? Aí que São Pedro vai dizer quem Jesus é de verdade. Aí Jesus até muda o jeito de conversar com eles. Porque antes era um pouco mais, né? Eles eram bem mais alunos, eles vão passando por um momento diferente dessa escola, né? Desse discipulado. Aqui está bem no início do discipulado. E às vezes a gente segue Jesus assim também. Jesus chama, a gente vai empolgado. Não, Jesus é Jesus, Jesus. Só que para a gente saber quem é Jesus mesmo, a gente tem que fazer experiência com ele. A gente tem que comer o sal com ele. A gente tem que passar tempo com ele. Passar tempo, como aqui na palavra de Deus, a gente está fazendo estudo. Quantos minutos? 10, às vezes 15, às vezes 20. Mas é pouco ainda. A gente precisa passar mais tempo com Jesus para conhecer mais Jesus.
E conhecendo mais, a gente vai poder, sabendo quem Ele é, vai se entregar mais e melhor. E foi isso. Foi assim que começou o recrutamento de Jesus dos seus discípulos. Chamou 4 pescadores. Podia ter chamado um monte de gente no Sinédrio lá, preparada. Mas será? Preparada aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, não. A gente pode até dizer, esses homens também não estavam preparados. Não, verdade. Mas Jesus os quis. Assim como ao me chamar a uma vocação específica, Ele me quis. Porque Ele viu em mim algo que eu nem via. Ele viu naqueles homens, os apóstolos, algo que eles também não viam. Por isso nos escolheu. Livremente. Porque nos ama. Porque te ama. Vamos anotar no nosso diário? Promessa e ordem. Versículo 19. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eu anotaria também, fica a seu critério, tá? O versículo 20, como o cumprimento da ordem. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Fizeram exatamente o que Jesus mandou. Eu anotaria também versículos 19 e 20, a ordem. A ordem foi dada e a ordem foi cumprida. E a promessa, versículo 19. E eu farei de vós pescadores de homens. Então, todo o versículo 19 pode anotar também. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como colocá-la em prática na sua vida. Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Você é novo aqui no canal? Que bom! Seja muito bem-vindo e eu convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazermos a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição do vídeo você encontra todas as explicações para fazer com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.